Olá, o meu nome é Way e eu estou de cara. Vou me levar pra longe do Recife, em alto mar para ninguém ouvir os gritos do meu sonho. Agora, na nuvem, mais um De Cara com você. Eu tenho 20 anos e eu comecei com a música desde pequenininho. Eu fui criado na igreja, então na igreja evangélica, então a cultura gospel estava muito dentro de mim, então eu adorava cantar, eu adorava. E eu comecei a ouvir mais música enquanto eu ia crescendo, né? E aí eu ouvia muitas cantoras gospel, e cantora gospel tem aquele vozeirão, né? E aí eu adorava ficar imitando elas cantarem. O que foi que eu acho que me deu margem para eu aprender a fazer as coisas que eu sei fazer. Eu comecei imitando e aí eu fui gravando na minha cabeça as notas que elas atingiam, e aí eu ia tentando fazer igual, até que eu fui crescendo e aprendendo melhor sobre a minha voz. Então, depois que eu saí da igreja, eu comecei a consumir muito mais outros tipos de música que não fosse gospel. E aí eu consumi muito pop, e eu sou muito fã de todas as cantoras pop. E aí foi assim que eu fui criando a minha identidade, sabe? E foi assim que eu fui criando a minha identidade vocal e a minha identidade musical. E aí eu comecei com a música desde muito pequenininho. E quando eu tava no ensino médio, eu tinha muita insegurança de cantar. Porque foi naquela época que a voz estava mudando e passando pela puberdade, assim. E aí eu ficava, meu Deus, que coisa esquisita, caramba, não vou cantar nunca mais. Só que eu ficava gravando no celular sozinho em casa, assim, e não mostrava pra ninguém. E aí, depois que eu saí do ensino médio, eu gravei pela primeira vez com 2 amigos meus, que eles fazem rap, que é Juca e Saki. E aí eles me chamaram pra gravar uma música com eles. E aí eu fiquei não sei sobre, mas eu vou mesmo assim. E aí eu fui, e aí a gente gravou a música em 2017. Aí saiu em junho de 2017 e foi muito legal mesmo fazer essa música com eles. E foi a minha primeira música gravada num estúdio, a primeira vez que eu entrei no estúdio, que eu ouvi minha voz. Aí foi muito legal. E aí depois desse período assim de 2017, que eu tinha saído da escola e ainda não tinha entrado na faculdade, eu fiquei mais sozinho assim comigo mesmo, assim, e me descobrindo muito mais, descobrindo sexualidade, descobrindo das coisas que eu gosto de fazer, das coisas que eu gosto de cantar, e compondo sozinho. E aí em 2018, quando eu entrei na faculdade de teatro, eu comecei a trabalhar ainda mais nas minhas músicas, porque eu comecei a ganhar confiança em mim mesmo, assim, sabe? Porque antes eu não acreditava muito que eu podia fazer, mesmo querendo bastante. Então, quando eu comecei a ser mais confiante, e o curso de teatro me ajudou muito, eu fui pro estúdio e gravei uma música solo. E aí foi uma loucura assim pra mim, porque meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu gravei mesmo assim e fui e joguei no YouTube, e as pessoas curtiram bastante, a galera da sala curtiu muito, e os meus amigos assim de fora, e aí tá lá até hoje. É aí que eu comecei, em setembro, a escrever o EP, que tem 4 músicas. E aí eu comecei a escrever, e aí eu mandei uma mensagem pro meu produtor dizendo que, olha, eu quero muito fazer isso, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí eu fui pro estúdio gravar e saiu. E aí o EP justamente conta um pouquinho da minha história, em 4 músicas, conta a minha história durante esse percurso do ano de 2019, que foi muito desafiador, e fazer as músicas e chegar em 2020 foi parecia que eu tinha vencido uma guerra, sabe? Eu realmente sobrevivi ao ano de 2019, porque eu adoro fazer música, eu sento no meu quarto e começo a escrever e eu adoro. Então eu pensei que talvez o EP não fosse o suficiente para contar toda a minha história, assim, sabe? E aí eu quero fazer algo muito maior. E aí eu tava ontem no estúdio conversando com o meu produtor, o mesmo produtor do EP, falando sobre querer essa vontade de criar algo maior, e ele tá me ajudando com isso e a gente tá começando a trabalhar com isso.
E aí eu tô muito animado para que isso aconteça, porque eu acho que pra mim que tô começando, esses primeiros passos têm sido muito reveladores e têm sido muito importantes assim pra minha caminhada. Então eu quero muito fazer algo maior, tipo, sei lá, algo maior que só um EP de 4 faixas, sabe? E é esse o meu plano, tipo, pra agora. E também eu não só trabalho com música, eu trabalho atuando também, e eu quero fazer muito mais teatro, eu quero estar cada vez mais consolidado, assim, na minha carreira de ator. E talvez mesclar a atuação com o canto, quem sabe, né? O que pode acontecer. E aí, esses são os meus planos, assim, a curto prazo, assim, pra 2020, os meus planos é fazer mais música e atuar mais.